Você já se perguntou por que Superman 4, Em Busca da Paz, foi um fracasso tão grande? Bem-vindo de volta ao nosso canal Curiosidades Nerds e neste vídeo, vamos explorar os bastidores deste filme desastroso e descobrir os motivos pelos quais ele não decolou como esperado. Desde as condições exigidas por Christopher Reeve para retornar ao papel, cortes de orçamento até decisões criativas questionáveis. Vamos começar. Neste desastroso filme, Christopher Reeve, que trouxe o Superman à vida de forma tão icônica, voltou mais uma vez para interpretar o herói. Lançado em 1987, Superman 4, Em Busca da Paz acabou sendo uma triste e melancólica despedida de Reeve como intérprete do herói. O filme não apenas foi um desastre de bilheteria, como também recebeu o título de um dos piores filmes de super-herói já feito, marcando o ponto mais baixo cinematográfico do Superman, com o próprio Christopher Reeve lamentando ter feito parte do projeto. O filme inicialmente tinha tudo para dar certo, um orçamento respeitável, o retorno do elenco original, e principalmente Christopher Reeve, que não apenas voltava a usar a capa como também tinha grande controle criativo na produção do filme, e estava determinado a trazer de volta o Superman visto no primeiro filme, como um tom mais sério e uma história mais coesa e profunda. Com tudo isso, o que poderia dar errado? Bem tudo, vamos listar aqui alguns dos inúmeros problemas relacionados a essa produção, para começar. O tema do filme. Para trazer Christopher Reeve de volta para o projeto, a Cannon Film Group não apenas concordou em financiar seu projeto pessoal, Street Smart, como também lhe concedeu crédito na história de Superman 4, Em Busca da Paz. Neste filme, o Homem de Aço enfrenta uma questão urgente: a corrida armamentista nuclear, colocando-se como defensor da paz mundial. Esta escolha de enredo não apenas refletia as preocupações da época com a ameaça nuclear, mas também adicionava uma camada de significado profundo à narrativa do herói. No entanto, havia um desafio monumental: como abordar um tema tão complexo em um filme de super-herói? Mesmo que fossem fornecidos todos os recursos necessários, essa já seria uma tarefa difícil. Agora imagina fazer isso com um diretor que não tinha experiência prévia em filmes de super-heróis ou em projetos de grande escala, roteirista sem experiência com projetos do gênero e com pressão da produtora para encurtar o filme durante a pós-produção, e um orçamento extremamente limitado. Bom, o resultado, como todos nos podermos ver, foi uma história confusa com uma incrível falta de coesão e profundidade, onde nada faz sentido. Orçamento. Infelizmente, durante as filmagens a produtora Cannon estava em péssimas condições financeiras e decidiu reduzir o valor de $32 milhões para apenas $17 milhões, contra a vontade de Reeve e da equipe de produção. É difícil imaginar como ficou a equipe após saber que todo o planejamento feito para produzir o filme dentro de um orçamento de 32 milhões, agora teria que ser adaptado para caber em um orçamento de 17 milhões, quase metade do anterior. Mas uma coisa é certa: isso deve ter tido um grande efeito negativo na equipe e consequentemente na qualidade do produto. Se isso não fosse o bastante, a produtora Cannon decidiu remover 45 minutos de filmagem do filme, reduzindo sua duração para 89 minutos, a mais curta de qualquer filme do Superman até então. Tudo para que o filme pudesse ser exibido em um número maior de sessões diárias no cinema e assim lucrarem mais com. No entanto, essa ação teve o efeito contrário ao desejado, já que destruiu qualquer lógica que a história podia ter, deixando o filme extremamente confuso e afastando completamente o público das salas de cinema. No comentário em DVD de Em Busca da Paz, o roteirista Mark Rosenthal diz que essa decisão tornou o filme incompreensível, e de fato, remover uma quantidade tão grande de filmagem do filme afetou muito seu fluxo narrativo. Um vilão pouco ameaçador. Vamos ser honestos, Nuclear Man não é exatamente um exemplo de um bom vilão. Para começar, sua concepção é um pouco estranha. Ele é basicamente um clone criado a partir do DNA do Superman e exposto à radiação nuclear, o que lhe dá superpoderes. Só que apesar de ser um clone, ele não tem nenhuma semelhança com o Superman. Mas o problema real com o Nuclear Man é a forma como ele é retratado no filme. Seu visual é um pouco tosco, com um cabelo loiro esquisito, e um traje que parece ter saído de uma loja de fantasias. Além disso, sua personalidade é um pouco unidimensional. Ele não tem motivações profundas ou desenvolvimento de personagem. Apenas quer lutar contra o Superman e causar destruição. As unhas que ele usa para ferir o Superman no decorrer do filme são vergonhosas. E o que se pode dizer sobre o ponto fraco dele? Tudo o que você precisa fazer para derrotá-lo é apagar as luzes para que ele fique completamente imóvel. Sem dúvida, um dos pontos fracos mais ridículos já imaginados para um vilão. Outro ponto é a interpretação do ator Mark Pillow, que interpreta o Nuclear Man. Seus gestos exagerados e expressões faciais às vezes
parecem mais engraçados do que ameaçadores. E não podemos esquecer da dublagem estranha, onde as falas do vilão são dubladas por Gene Hackman, o Lex Luthor, o que torna a performance ainda mais desconexa. Dito isso, Nuclear Man não é uma má ideia de vilão. Como uma espécie de variação do bizarro. Nuclear Man tinha potencial real para ser uma força a ser reconhecida, possuindo força e outros poderes comensuráveis com os de Superman, junto com habilidades adicionais baseadas no poder nuclear. Infelizmente todo o potencial acabou sendo desperdiçado através de escolhas duvidosas que resultou na bizarrice que vimos no filme. Os efeitos de Superman 4. Devido aos problemas financeiros da Canon durante a produção de Em Busca da Paz, os efeitos visuais do filme foram talvez a maior vítima de todos em termos de elementos técnicos. Comparados aos efeitos revolucionários de voo de Superman o filme, os efeitos de Em Busca da Paz são um reflexo pobre dos poderes do Homem de Aço. Os cenários de tela azul mal são escondidos, e tomadas específicas de Superman e Nuclear Man voando diretamente para a câmera são repetidas várias vezes ao longo do filme. Uma tomada dos dois lutando no espaço também nem consegue esconder Reeve e Pilo claramente em pé em um fundo preto. Mesmo os créditos de abertura empalidecem em comparação com os dos dois primeiros filmes do Superman, que Rosenthal descreve como grafite em uma tela preta na faixa de comentários. Alguns efeitos individuais no filme são mais aceitáveis, como a eletrizante iluminação radioativa envolvendo o corpo do Nuclear Man. Mas, no geral, os efeitos de Em Busca da Paz são uma grande decepção. Nuclear Man é amplamente visto como o pior vilão da tela que o último filho de Krypton já enfrentou, e de fato, sua execução em Busca da Paz inegavelmente confirmam isso. A voz e as expressões faciais do Nuclear Man são um problema particularmente distrativo na tela. O truque de Nuclear Man de possuir a voz de Lex Luthor é desfeito pela escolha bizarra de ter Hackman gravar as falas com antecedência e Pilo dublando-as na câmera. Muito além do orçamento. É fato que o orçamento reduzido foi um problema, mas a rigidez e a falta de bom senso da produção também contribuíram para o fracasso. Como você filma sequências ação, que exigem efeitos especiais extremamente caros, sabendo que você não tem dinheiro para isso? Um bom exemplo são as cenas da batalha entre o Superman e o Nuclear Man, são uma mais vergonhosa que a outra. A sequência dos dois ao redor do mundo, além de ser completamente desnecessária, e sem sentido em muitos aspectos, não possui efeitos especiais e sim defeitos especiais. Sem mencionar as lutas dos dois na Lua. Sério, será que não dava para contratar um coreógrafo de luta? Se tivesse simplificado o confronto dos dois e deixado mais curto e com as cenas de lutas bem coreografadas, o filme já teria dado um salto de qualidade. O filme certamente teria sido melhor, se tivessem focado mais na qualidade dos efeitos especiais ao invés das quantidades, e redirecionado o roteiro para trabalhar mais a parte humana dos personagens, ao invés das cenas de ação. Superman 4 foi iniciado com ambições muito sinceras, mas acabou resultando em um verdadeiro desastre. Embora a passagem de Christopher Reeve como Superman tenha concluído de uma maneira menos do que ideal, sua atuação como o último filho de Krypton permanecerá ainda hoje como a melhor interpretação do Homem de Aço nas telonas. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Se você gostou de nosso conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar com os amigos. Seu apoio é muito importante para nós. Até a próxima!